Bom dia, pessoal. Então estamos aqui hoje para ver o conteúdo do sétimo ano, né? Nós vamos iniciar hoje aqui, dando continuidade ao estudo da potenciação de números inteiros, tá? Hoje então a gente vai entrar no assunto das propriedades da potenciação, tá? Que servem tanto para números inteiros, naturais, né? E outros números aí. Então a primeira propriedade que nós temos é a propriedade de potências de mesma base. O que seria isso? Bom, seria a multiplicação, né, entre duas potenciações, né, cujas quais possuem a mesma base, ou seja, aquele número que está embaixo é igual. Nesse caso ali do exemplo 1, eu tenho base 2 que é igual, né? Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado, ou seja, as duas potenciações têm o número que está embaixo, que é a base, iguais, que são o número 2. Tá? Então nós vamos fazer de duas formas. A primeira delas eu vou fazer através da resolução e depois eu vou aplicar a propriedade. A propriedade, quando aplicada, uma propriedade matemática, se ela chegar no mesmo resultado da resolução, né, de uma expressão, né, significa que ela é aplicável àquela situação, tá? E ela é verdadeira, então. Então ali no exemplo 1 nós temos 2 na 3 vezes 2 ao quadrado. Né? O que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou fazer a resolução, tá? Eu vou resolver da forma, né, da forma matemática mesmo, né? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, numa expressão numérica, a gente sabe que tem que resolver as potências, né? Para depois multiplicar. Então, 2 na 3, eu teria 3 número 2 se multiplicando. 2 vezes 2 e vezes 2. Isso aí vai dar 8, né? Tá? Também posso escrever aqui para vocês verem que eu tenho um produto aqui de 3 número 2, né? Ó. Tá? Essa aqui é a primeira parte que está aqui, ó. A segunda parte eu tenho 2 ao quadrado, ou seja, 2 número 2 se multiplicando também, né? Consequentemente, eu tenho a multiplicação de 5 número 2, tá? 5 número 2. 5 número 2 vai ser o quê? Vai ser 2 na 5, tá certo? Bom, se eu multiplicar esses números aqui da primeira potência, eu vou ter o 8. E se eu multiplicar aqui, eu vou ter o 4, né? Então, 4 vezes 8, 32, tá? Então, eu vou ter 32 aqui, ó. Bom, então agora eu vou aplicar a propriedade matemática, né? Aquela propriedade da potenciação, no mesmo exemplo, tá? Vamos colocar aqui 2 na 3 vezes 2 ao quadrado. O que me diz esta propriedade? Bom, que quando eu tenho a base igual, eu posso, né? Vou botar aqui propriedade, tá? Eu posso conservar esta base, mantendo ela, tá? Uma vez apenas. E aqui em cima vocês vejam que eu tenho o 3 e o 2, tá? E aqui na hora que eu escrevi a multiplicação das duas bases, eu acabei observando que eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 números 2 se multiplicando. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Se eu tenho 3 e 2 aqui, eu somando 3 mais 2, eu também vou ter 5, né? E aí, eu resolvendo 2 na 5, o que acontece com isso? Eu vou ter a multiplicação de 5 número 2. Da mesma forma do que lá, ó. Olha aqui, tá? Significa que também isso aqui multiplicando vai dar 32, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho esse tipo de situação, eu posso aplicar essa propriedade para fazer a resolução da mesma forma que eu fiz lá. Tá? É uma propriedade matemática que me permite fazer isso. Então, no exemplo 2 desse conteúdo aqui que vocês têm hoje, vocês vão fazer das duas formas para verem e observarem que realmente é verdade. Vocês vão resolver, como eu fiz aqui, e depois vão aplicar a propriedade fazendo a soma em cima, escrevendo uma nova potência e resolvendo ela para verificar que realmente o resultado é o mesmo. Tá certo? Então, é duas formas, uma resolvendo e uma aplicando a propriedade. Agora nós vamos ver o segundo exemplo, então, segunda propriedade. Bom, então continuando aqui na segunda propriedade, nós temos agora a divisão de potências de mesma base, ou seja,
eu tenho a divisão entre duas potências cujas bases são iguais, tá? No caso aqui, a base é 2 também, porque eu estou usando o mesmo exemplo da primeira propriedade, tá? Só que agora envolvendo a divisão, então. Então, primeiro a gente vai fazer a resolução, então, dessa expressão, tá? Como é que a gente vai fazer aqui, então? Pela resolução de uma expressão numérica, você resolve primeiro a potência aqui nesse caso. Então, também aqui, 2 na 3, né? Vou também colocar aqui na forma de multiplicação, que ali no plano de aula não está colocado assim, porque eu pulei essa etapa, tá? Mas aqui na explicação eu vou fazer. Dividido, agora vejam que isso aqui está sendo dividido, não é mais um produto também, tá? Por 2 e 2, né? Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter 8 dividido por 4, só que agora é uma divisão. Isso aqui vai dar 2, tá certo? Vai dar 2. Vocês vejam que essa parte aqui, ó, eu tenho 3 número 2 se multiplicando sobre 2, né? Sobre 2 números se multiplicando. Então, eu vou fazer um adendo aqui, ó. Também vou dizer que isso aqui poderia ser escrito na forma de fração, se vocês quisessem, tá? E aí haveria o cancelamento, ó. Lembram do cancelamento de números, ó? O que é o cancelamento? Quando você consegue cortar um valor em cima e um embaixo, né? Vai sobrar só o 2, ó, que é o resultado que está aqui, tá? Pode ser feito dessa forma também, mas se vocês preferem assim, tudo bem, tá? Aqui é só uma outra possibilidade. Bom, vou aplicar a propriedade. Vocês viram que lá no final sobrou só o número 2, ó. Esse 2 ele não tem expoente, porque na potenciação, quando o expoente é 1, representa aquele próprio valor. Então significa que quem não tem expoente 1. De que forma que vai sobrar expoente 1 aqui? Se na outra nós somamos, aqui nós vamos diminuir, tá? Então a gente vai manter a base uma vez e vai fazer 3 menos 2 com os expoentes, tá? Isso vai sobrar só 2 na 1, que vai ser igual a 2, né? Então isso aqui também tem o mesmo resultado de lá, tá? Então significa o quê? Que lembrando, na multiplicação, no produto de potência de mesma base, a gente soma aqui em cima, tá? E na divisão a gente subtrai, ao contrário, tá? Mas sempre mantendo a mesma base. E outra, essa propriedade ela só serve para quando eu tenho divisões ou produtos de potências que têm a base igual. Ou 3, ou 5, ou 6, não pode ser um ter base 2 e outro ter base 5. Não, os dois têm que ter base 5, os dois têm que ter base 10, os dois têm que ter base 7, os dois têm que ter base 8 e assim por diante, tá? Então, mesma coisa, no segundo exemplo dessa propriedade, vocês vão fazer lá a resolução e depois vão fazer a aplicação da propriedade para verificar essa igualdade, que realmente é igual, tá certo? Bom, pessoal, continuando agora a terceira propriedade, que é potência de potência, ou seja, eu tenho uma potência, né, que é um número com expoente elevado num outro expoente, ou vários expoentes, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui 2 elevado na 3 e ainda elevado na 2, ou seja, é uma expressão que tem uma potência com uma única base, mais 2 ou mais expoentes, tá? Vamos fazer a resolução disso aqui, ó. Para a gente resolver isso aqui, eu teria aqui 2 na 3, né? 2 na 3, o que é? Vou fazer aqui para vocês verem que é a multiplicação de 3 número 2. Vocês podem fazer isso direto, vai dar 8, tá? Isso aqui está elevado ao quadrado. Significa o quê? Que isso aqui está elevado ao quadrado significa que isso aqui vai se repetir 2 vezes. Ou seja, eu tenho 3 número 2 aqui, então eu vou repetir 2 vezes isso aqui que está embaixo. Ó, porque o expoente na potência diz o quê? Que eu preciso repetir numa multiplicação a base, tantas vezes quanto tiver indicado aqui. Então, se a base é tudo isso e está ao quadrado, significa que tudo isso tem que ser repetido 2 vezes, tá? Bom, essa parte aqui eu pulei ali no plano de aula de vocês, tá? Mas agora eu estou explicando, agora eu vou chegar naquela parte que vocês têm, que é o quê? Bom, 2 na 3, que é a resolução, que é isso aqui, né? 2 na 3, que seria 8, tá? Seria 8. E ainda elevado na 2, tá? 8, vamos fazer aqui, ó. Aqui do ladinho para vocês verem, tá? 8, que é o 2 na 3, elevado na 2, que vai dar 64, tá? Resolvendo eu teria isso, né? Eu teria isso, tá?
Bom, aqui eu escrevi na forma de multiplicação só para nós observar o seguinte, ó, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 bases iguais. E aqui eu tenho 2, uma base só, mas eu tenho 3 e o 2. De que forma esses números aqui podem se transformar em 6 bases iguais? Multiplicando-os, tá? Aqui, ó. Então, agora aplicando a propriedade, eu teria 2 na 6, tá? 2 na 6. O que é o 2 na 6? São 6 números 2 se multiplicando. Isso vai dar 64, pessoal, tá? Vai dar 64, que é o que deu lá, tá? Então, lá, se nós resolver antes, eu tenho 2 na 3, que é 8, tá? E ao quadrado depois, que vai dar 64. Aqui eu multiplico os expoentes e faço 2 elevado naquele novo expoente, que é 6. Então, repito 6 vezes e vai também dar 64, tá? Essa partezinha aqui que eu fiz, né, não tem no plano de vocês. Eu só fiz ela para vocês verem que aqui também vai ter 6 número 2 da mesma forma do que aqui, tá? Mas vocês não precisam fazer, tá? Vocês têm ali nesse vídeo, mas a resolução, na verdade, que aconteceu é essa aqui, ó, tá? Eu só fiz aquele pedacinho ali para vocês observarem que se eu transformasse, né, num produto de vários números ali, aquelas potências, eu teria a mesma coisa aqui, tá certo? Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? No segundo exemplo dessa propriedade, vocês vão resolver a potência da mesma forma que está aqui, ó, resolve uma potência e depois o que dá eleva na outra potência e resolve de novo. E aplicando a propriedade, o que seria? Conserva esse número de baixo, multiplica os expoentes para ter uma nova potenciação e aí você vai repetir esse número conforme aquele número que deu aqui. Nesse caso deu 6, eu repeti 6 vezes e fui multiplicando um com o outro. Então é isso que vocês vão fazer nessa propriedade, tá, pessoal? Bom, quarta propriedade, então nós temos a potência cuja base é um produto, tá? Ou seja, é um produto entre dois números elevados a um expoente, tá? Nesse caso aqui, os produtos são diferentes, né? Tá? Um pouco diferente do que nós estávamos vendo antes. O que acontece aqui? A gente vai fazer de duas formas também para vocês observarem. A resolução, né, que é resolver. Então, pela ordem das expressões, eu resolveria primeiro dentro do parênteses. Aqui vai dar 6 na multiplicação. E agora vai ficar elevado ao quadrado, né? Que significa que é 6 vezes 6. Vai dar 36, tá, pessoal? Resolvendo. Vamos aplicar agora a propriedade. Na propriedade, né, nós vamos ter o seguinte: sempre que eu tiver uma multiplicação e eles estiverem elevados a um expoente, eu posso elevar cada um a esse expoente separadamente, ou seja, tá? Vamos botar aqui propriedade, tá? Propriedade matemática, né? 2 no expoente 2 vezes 3 também no expoente 2, tá? Então assim, ó, o que eu fiz? Eu peguei os dois e elevei cada um no mesmo expoente. Por quê? Porque os dois estão elevados nesse expoente, tá certo? Fazendo isso, agora eu resolvo. 2 ao quadrado, 4 e 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36, tá? Aqui é bem simplesinho, ó. Então, a resolução, resolvendo primeiro o parênteses e depois elevando no expoente, né? Fazendo a potência depois. E aqui, passando esse expoente para cada um aqui dentro, né? Escrevendo eles com esse expoente separadamente, eles estão se multiplicando, e resolver os dois separadamente, para depois multiplicar os resultados, tá? Então, o que vocês vão fazer no exemplo 2 dessa propriedade? A resolução da mesma forma que eu fiz aqui e aplicar a propriedade da mesma forma que eu fiz aqui, colocando esse expoente de fora para cada um dos fatores e resolvendo as duas potências e multiplicando os seus resultados. Tá certo? Então, pessoal, a última propriedade, né, da potenciação, quinta e última, tá? Vamos trocar aqui. Quinta e última propriedade, que é a propriedade cuja base é uma divisão, então, né? Ou seja,
é uma divisão que está elevada num expoente, né? Numa potenciação. Bom, vamos fazer a resolução. Da mesma forma que no produto, vamos resolver aqui dentro, né? Resolver dentro do parênteses, tá? Então 4 dividido por 2, nós vamos ter 2, e esse 2 que saiu daqui vai ficar elevado na 3, né? Então 2 na 3, que é lá 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, então, tá? Na propriedade a gente vai fazer da mesma forma que antes, vamos considerar que esse expoente que está aqui fora vai valer para cada um dentro, tá? Então nós vamos ter assim, ó, 4 no expoente 3, 4 no expoente 3 dividido por 2 no expoente 3 também. E aí eu vou resolver cada potência, tá? Então considero esse expoente para cada um aqui dentro e resolvo separadamente as potências. 4 vezes 4 vezes 4, eu vou ter 64 aqui. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 6, 64. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 64 dividido por 8 também vai dar 8. Então significa que deu a mesma coisa, tá certo? A propriedade é verdadeira. Então nesse exemplo vocês também vão fazer assim no exemplo 2, tá? Na primeira parte vão resolver, fazendo a divisão dentro do parênteses, e o que restar, né, o resultado, elevado na potência, repete tantas vezes a base, conforme está indicado ali, multiplica e vê o resultado. Na propriedade vocês vão fazer o seguinte, esse expoente que está externamente aqui no parênteses vai ser considerado para cada valor aqui dentro, e vão escrever ele para cada um, vão manter a divisão, né? Vão fazer cada potência separadamente, então, tá? E os resultados você vai dividir, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, a propriedade é uma possibilidade de resolução de expressões numéricas deste tipo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula vocês vão ter só atividades e exercícios sobre as propriedades da potenciação daí, tá bom? A tarefa de hoje então é fazer os exemplos conforme os exemplos que eu expliquei aqui e mandar para mim, tá certo? Um abraço.